já vai o almoço. Ah, vou ter que ir ali. Vamos lá, bom dia, bom dia. Estamos iniciando nossa aula. Nós temos 18 pessoas online. E vamos iniciar aqui pelo Instagram também. Tá bom? Vamos lá? Todo mundo tá ouvindo? Você fez uma carinha de deboche. Todo mundo tá ouvindo direitinho? Professor, essa apostila aí é a continuidade da outra, né? Isso, a gente vai terminar a outra e vai iniciar já a nova, tá certo? Ok. Então, quem lembra o que a gente falou a semana passada? Vocês lembram? A minha caiu, professor. A minha aí não assisti quase a metade. Mas tu não lembra de nada, mulher? A gente falou em medicações, administração de medicação em UTI, não foi? Isso. Foi. Drogas vasoativas, não foi? Uhum. Pronto. E hoje a gente vai dar início ao prontuário do paciente e as emergências na UTI, tá certo? Então vamos iniciar. A Amanda quer participar, deixa eu ativar aqui pra Amanda. Todo mundo tá ouvindo direitinho? Sim. Pronto, então vamos lá. Então nós vimos a semana passada que o paciente em leito de UTI, a gente vai ter que administrar medicações, a gente vai ter que fazer procedimentos de rotina, como a gente já tem assistido aí durante essas aulas, né? Banho no leito, troca de fralda, alimentação, medicação, tudo isso é atribuição da enfermagem, tá certo? Nós, quanto equipe de enfermagem, nós temos que fazer essas atribuições e nós temos também que registrar em prontuário para que os outros profissionais saibam o que foi feito e para que a gente tenha aí uma sequência de procedimentos, tá certo? Tudo bem? Deixa eu só aqui baixar esse volume. Tudo bem. Esse bicho aqui tá me atrapalhando. Só um minutinho. Cadê o aplicativo? Não consigo ver. Vai ser assim mesmo. Então, vamos lá. O que seria esse prontuário do paciente? O que é o prontuário do paciente? Vocês têm noção do que seja? Alguém sabe o que é o prontuário do paciente? O paciente tem lá todo o serviço que está fazendo a ele. Isso. A documentação quando o paciente está no hospital, né, professor? Todas as anotações? Todas as anotações, não só de enfermagem, né? Mas também de outros profissionais, não é verdade? É verdade. Então nós temos que aprender que o prontuário do paciente, ele é o conjunto de documentos que a gente vai ter do nosso paciente. Todo acervo documental padronizado. O que é um acervo? O acervo é o conjunto de documentos, né? Um conjunto de documentos que a gente vai ter em relação ao nosso paciente. Nós temos os documentos. Uma ficha completa, né? Uma ficha completa. É no prontuário do paciente que eu vou ter informações sobre prescrição médica, sobre exames, sobre pareceres médicos, sobre procedimentos realizados, a prescrição do paciente, se foi realizada a medicação, se não foi, se o paciente intercorreu, quando o paciente chegou no hospital, quando ele saiu, quando ele fez a cirurgia. Tudo isso a gente vai saber através do prontuário do paciente. É o documento oficial do nosso paciente, tá certo? Então, o prontuário do paciente, ele precisa ser um documento organizado, um documento que todos nós vamos ter acesso enquanto profissionais, né? Enquanto profissionais atuantes do nosso paciente.
E devemos ter um certo cuidado quanto a esse prontuário, né? Porque é lá que vai ter todo o documento do nosso paciente. Então, o prontuário, ele é um documento oficial. Ele não se pode rasurar, ele não se pode molhar, cortar, corrigir, né? Então, ele tem que ser uma coisa contínua, ele tem que ser um documento oficial, registrado com os registros do nosso paciente, tá certo? Por quê? Porque o que acontecer com o nosso paciente e a gente precisar de alguma forma jurídica responder, a gente vai ter respaldo olhando através do nosso prontuário, tá certo? Então, por exemplo, se aconteceu alguma coisa com o meu paciente, eu não tenho como me defender, eu vou lá no prontuário e observo o que foi realizado, o que foi feito. E aí, através do prontuário, é que vai ser retiradas as informações para algum processo judicial, alguma coisa do tipo, tá certo? Então, é um documento oficial. O prontuário do paciente é um documento oficial, tá certo? Todo mundo tá ouvindo? Sim, tá bom. Tá assim, né? Tá bom. Então vamos lá. O que é o prontuário? É todo acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais envolvidos na assistência. Para uma assistência de qualidade, o profissional de saúde precisa de acesso às informações corretas, organizadas, seguras, completas e disponíveis. Então, as informações do prontuário, elas têm que ser informações corretas, organizadas, seguras, completas e disponíveis. Porque o prontuário do paciente ele é importante não só na UTI, como em todo o setor do hospital. Porque é o nosso documento do nosso paciente. É o que nos assegura a todo procedimento que a gente faz. É o que assegura o paciente e o que faz o paciente progredir na sua evolução, né? Na sua melhora. Através do prontuário, você vai registrar o que você fez, o que o paciente apresentou, se ele apresentou algum desconforto, se ele intercorreu, se ele tomou alguma medicação. Então, tudo isso vai ter registrado lá no prontuário do nosso paciente. Então, ele deve ser correto, organizado, seguro, completo e disponível. Tá certo? Então, nós vamos estudar mais pra frente que a gente vai fazer a anotação de enfermagem. Então, a anotação de enfermagem, ela faz parte do prontuário do paciente. Qual é o profissional que vai fazer anotações e vai registrar no prontuário do paciente? O médico faz evolução médica. O enfermeiro faz evolução de enfermagem. O fisioterapeuta faz evolução de fisioterapia. Profissionais de nível superior, fonoaudiólogo, cirurgião, todo profissional de nível superior faz evolução do nosso paciente. E o técnico de enfermagem faz a anotação de enfermagem, que é de extrema importância para a vida do nosso paciente dentro do hospital. Tá certo? Porque o técnico de enfermagem, ele realiza seus procedimentos e registra na anotação de enfermagem que vai ficar lá no prontuário do paciente. Então, tudo que eu vou saber de tudo no meu paciente através do nosso prontuário. Tá certo? É um documento oficial que deve ser guardado, que deve ser organizado e que não pode ser rasurado. Tá bom? Então vamos lá. O que seriam as anotações de enfermagem, né? As anotações, o nome já diz, né? A gente precisa entender que profissionais de nível superior, como enfermeiro, fisioterapeuta, médico, eles fazem a evolução de enfermagem, a evolução médica, a evolução de fisioterapia. O técnico de enfermagem, ele faz a anotação de enfermagem. Então, todo procedimento que você for fazer com seu paciente, você deve registrar e anotar nas anotações de enfermagem, tá certo? O prontuário do paciente, ele pode ser escrito, manual, ou em alguns hospitais a gente vai encontrar um prontuário eletrônico, né? Um prontuário 100% eletrônico, que é aquele pelo computador, né? Tudo vai estar registrado dentro do computador. Existem hospitais aqui na Paraíba que são prontuários 100% eletrônicos. A gente não pega em papel, mas os registros são os mesmos. Tá certo?
Então, o que seria a anotação de enfermagem? Os registros de enfermagem, além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, fornecem respaldo legal e, consequentemente, segurança, pois constituem o único documento que relata todas as ações de enfermagem junto ao paciente. Cabe à equipe de enfermagem registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. Então, nós, quanto profissionais de enfermagem, após cada procedimento realizado, a gente deve registrar o que foi realizado e tudo que aconteceu durante o procedimento, tá certo? É obrigação nossa registrar. Tanto é bom para o paciente, como é bom para o profissional. Porque aí não vai acontecer alguma situação de dizer que você não fez se você registrou, né? Eu fiz lá o procedimento, registrei, chequei a medicação, então eu estou respaldado, né? Ninguém vai poder dizer que eu não fiz. Se eu registrei, está feito. É aquela história, de boca só beijo, né, Solange? De boca só beijo. Tudo que a gente faz, a gente precisa registrar. E isso vai ser um respaldo legal para nós, né? Vai ser um respaldo legal até em questões judiciais. Se você for processado por alguma coisa, o seu registro de enfermagem, ele vai lhe salvar e vai lhe dizer o que foi feito realmente, né? As anotações de enfermagem fornecem, dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados, prescrição, suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente e resultados esperados e desenvolvimento da evolução de enfermagem. Então, muitas vezes, os profissionais de enfermagem, eles não se importam muito com a questão de anotação de enfermagem. Mas a gente precisa se importar e precisa saber que toda anotação que a gente faz no nosso prontuário do paciente vai servir ali de alguma forma, vai ajudar ali de alguma forma para que você contribua no cuidado e no processo de melhora do meu paciente, tá certo? Então, se eu vou dar um banho no paciente, eu dou o banho no paciente, eu descubro que o meu paciente está com uma lesão por pressão. O que é uma lesão por pressão? Alguém pode me falar? São lesões por conta dele estar acamado. Isso. E aí a contaminação úlceras por pressão. Úlceras por pressão. Mesma relação. Justamente. Quando o paciente ele fica muito tempo acamado, que não muda de posição, né? A pressão da pele com o osso e a cama vai criando ali vai condensando a pele e acaba criando uma úlcera, que a gente chama de lesão por pressão, tá certo? É a lesão por pressão que a gente chama. Quando a gente vai dar o banho no nosso paciente, que a gente observa... Peraí, só um minuto. Descarregou aqui. Pronto. Que a gente observa que o meu paciente tem uma lesão por pressão, né? Eu vou anotar no meu registro de enfermagem. Eu vou dizer, olha... o meu paciente, na hora do banho, observei que o paciente tem uma lesão por pressão, uma úlcera por pressão, né? O que isso vai contribuir para o bem do meu paciente? Vai contribuir de todas as formas, né? Porque o meu paciente, a equipe como um todo vai saber que o meu paciente tem uma lesão, certo? Vai saber que o meu paciente tem uma lesão por pressão, qual o estágio da lesão, e isso aí o médico vai poder tomar providência, o enfermeiro vai poder tomar providência em relação a isso, e o processo do cuidado vai ser melhor, né? Se eu dou um banho no meu paciente e não registro os sinais e sintomas, não registro que o paciente tem uma lesão, não registro que o paciente intercorreu na hora do banho, né? Eu vou acabar omitindo informações em relação ao meu paciente, né? E o meu paciente ele vai acabar perdendo cuidados e perdendo informações e a gente vai prejudicar o processo de cuidado do meu paciente, tá certo? É interessante, por isso que é interessante que a gente possa fazer todo tipo de anotação de enfermagem, tá certo?
quando vocês forem trabalhar no hospital, pode falar. Professor, antigamente o pessoal falava que essas lesões, né, que chamam por pressão, antigamente eles falavam que era a cama que fazia aquilo ali. Assim, por ser quente, não tem cobertor na época, né, no tempo atrás. Aham. Na verdade, isso também contribui, sabe, Joelma? A questão da cama, a questão Mas o problema da lesão por pressão é realmente a mudança de decúbito. É o melhor remédio para lesão por pressão. A gente observa que quando a gente dorme, por exemplo, a gente dorme muito tempo em uma posição só, a gente fica vermelho, né? De um ladinho. Fica dolorido. Então isso acontece por conta da pressão do corpo, tá certo? A pressão do corpo na cama. Se a cama for quente, né? Se tiver alguma coisa que possa impedir o paciente de se virar para um lado e para o outro, ele vai sim apresentar lesão por pressão. Mas o problema realmente é a mudança de decúbito. Se não tiver mudança de decúbito, já era. O paciente vai criar lesão por pressão, tá certo? Mais alguma dúvida? Não, professor, obrigada. De nada, meu bem. Professor, Diga. vende aquele colchão de caixa de ovo, não sei se você já viu. Caixa em São de Paulo ovo. eles usam muito em UTI. E se utiliza bastante. Porém, hoje em dia já existe um artifício melhor, né? É o que a gente chama de colchão pneumático. Vocês já ouviram falar em colchão pneumático? Não. Já ouviram? O colchão pneumático, ele é um colchão de ar, que ele é ligado na energia e ele fica fazendo ondas de ar. E ao mesmo tempo que o paciente vai estar acomodado em cima de um colchão de ar, ele vai estar massageando, né? E essas massagens que vai ficar fazendo são tipo massagem de conforto, que vai melhorar aí na questão de mudança de decúbito. Por quê? Eu posso falar isso a vocês. Porque existem pacientes de UTI que infelizmente não têm condições de fazer mudança de decúbito, né? A gente tem pacientes muito graves que infelizmente a gente não consegue realizar mudança de decúbito, né? Por diversos fatores. Não dá pra ficar mexendo. Não dá para ficar mexendo, justamente. Porque o paciente ele vai ter muito dispositivo, né? Como a gente vai ver na nossa aula prática, a gente vai observar que é muito ruim manusear um paciente que tem dispositivo. Às vezes o paciente... Por conta da fralda, né? Por conta da fralda. Às vezes o paciente tem desconforto respiratório. E o paciente que está grave, que está correndo risco iminente de vida, a gente descarta a mudança de decúbito. Por quê? Ante uma lesão do que a vida do paciente, né? Então é mais fácil a gente preservar a vida do paciente e, infelizmente, ele criar uma lesão por pressão do que ficar mexendo no paciente e ele intercorrer e acabar morrendo, né? Então a gente também tem que ter essa questão de bom senso. O papel do enfermeiro é justamente ver e dosar esse tipo de situação. Mas é importante a mudança de decúbito do nosso paciente em todos os casos, exceto quando não tem indicação, quando realmente a gente não pode fazer isso, tá certo? Professor, Diga. e quando essas lesões são assim graves, tipo assim, porque minha tia, ela tá internada há mais de um mês. Daí ela já foi entubada, já foi pra UTI, já voltou. E ela ficou com as lesões. E minha tia fala que tá muito feio. Aí, tipo, quando acontece de ficar assim muito... como é que se diz? Qual a conduta? Aí faz o quê no caso dessas lesões graves? Quando o paciente ele ainda está no ambiente hospitalar, a gente vai observar, a gente vai ter uma comissão, assessoria de pele, que vai fazer o tratamento dessas lesões. Se o paciente foi para casa, é interessante que você procure o PSF, né, o postinho de saúde, para que o enfermeiro do PSF possa acompanhar essas lesões. Porque se a lesão for infectada, ela pode causar vários danos à vida do paciente, certo? Realmente, quando a lesão por pressão ela chega em uma gravidade maior, uma gravidade em que existe perda de tecido, né? A gente divide a lesão por pressão em estágios. Estágio 1, que é quando só tem aquela vermelhidãozinha na pele. Estágio 2, que é quando surge a bolha e a pele se rompe. Estágio 3, que é quando existe a perda do tecido
né? Já existe perda do tecido. E estágio 4, que é quando já existe a exposição do osso. Ou seja, a lesão já está aberto, muito né? grande, já está bem aberta, bem grande. Então a cicatrização ela é demorada, ela demora muito a acontecer, né? Você vai existir várias formas aí da gente prevenir. Existem vários tipos de curativos, mas a mudança de decúbito ela é essencial. É importante que seja realizado curativo, seja realizado seja lavado, feita a asepsia dessa lesão. Se existir algum tecido necrosado, né, que é aquele tecido preto, aquele tecido morto, tem que ser removido aquele tecido. A gente não pode tratar aquele tecido porque é um tecido que não tem mais nenhum tipo de funcionalidade, certo? Então deve existir uma equipe para fazer um acompanhamento dos curativos dessa lesão, tá certo? E sempre ofertar a mudança de decúbito a esse paciente, tá bom, Marcela? É importante que você procure o postinho de saúde para que o enfermeiro acompanhe e possa fazer, ou se não tiver tempo... Ainda está internado ainda. Ainda está internado, pronto. Então lá deve ter a equipe que faz o curativo, né? Mas assim, a lesão pressão ela não se cura de um dia para a noite, né? Passa aí um bom tempo para se curar. Então, se ela for para casa, é capaz de ela ir para casa com a lesão. Então é interessante procurar o postinho de saúde para que seja realizado curativo todos os dias, para que seja ofertada a mudança de decúbito e assim ele consiga melhorar. A nutrição também vai influenciar. O paciente tem que ter uma nutrição boa, tem que ser acompanhado por um nutricionista, tá certo? Thaís perguntou, cadeirantes têm tendência a ter lesão por pressão? Tem sim, Thaís. E como tem, né? O cadeirante ele fica a todo momento deitado, ou sentado que diga, né? E o fato dele estar sentado vai criar uma pressão nos tecidos do bumbum, né? Principalmente aqui na região sacral do cóccix, onde a gente tem o ossinho do mucumbuco, que a gente chama, né? E esse ossinho aí, né, Solange? Já ouviu falar no ossinho do mucumbuco? Pronto. O ossinho do mucumbuco ele é o que é mais danado para criar lesão por pressão no paciente, né? Porque vai estar toda a coluna do paciente aqui em cima do ossinho e ele vai pressionar na cama, né? Então, se não existe a mudança de decúbito, o paciente vai criar lesão por pressão, tá certo? Vocês já vendo o compartilhamento de tela? Eu não tô vendo, não. Professor, você falou em colchões aí, aquele colchão d'água, já viu? Colchão d'água também é importante. É também um método. Minha avó usou. Pronto, é um método. Hoje em dia não é mais utilizado muito, né? Hoje em dia se utiliza mais o colchão de ar, né? Mas o colchão d'água ele também ajuda a amortecer. Porque, na verdade, esses colchões, eles servem para que a gente possa amortecer o contato da pele com a cama, né? Então vai ficar mais molinho. A gente vê que cama de hospital é aquela espuma muito dura, né? Vocês já viram? É uma espuma muito dura, cama de hospital. Então é interessante que a gente possa fazer amortecer, que a gente possa arrumar alguma estratégia para amortecer esse contato da pele com a cama, tá bom? Então tem aqui, ó. Ruim. Ela dizia que fazia frio. Fazia frio, era... Mas amortece, mas ajuda a amortecer. Então vamos lá. Algumas regras são importantes para a elaboração das anotações de enfermagem, dentre as quais devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Devem ser preenchidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional, ao final de cada registro. Não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços, conter observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados de rotina. Saiu. Ih, tá saindo esse treco aqui. Mas enfim, então a anotação de enfermagem ela deve ser clara, né? A gente tem que ter aquela anotação clara que você faz, registra tudo sem muito arrudeio, né? Tem que ser objetiva e você tem que contar tudo em tempo e de forma cronológica.
né? Foi iniciado o banho do paciente, foi medicado, o paciente apresentou hipertensão arterial, o paciente apresentou temperatura alta, né? Apresentou febre. Então, tudo tem que estar da forma correta, da forma cronológica. Você tem que anotar tudo direitinho, tá bom? É interessante que você faça essas anotações para que o nosso paciente ele não venha a ser prejudicado, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Eu tô tentando aqui abrir a apresentação de tela porque saiu de novo. Que diabo é isso, não? Só um minuto. Pronto. Devem ser registradas após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informação obtida. Devem priorizar a descrição de características como tamanho, quantidade. Então, se você registra a quantidade de urina que o paciente, a quantidade de fezes que ele evacuou, você tem que registrar a quantidade, tá certo? Devem priorizar a descrição, característica, já falei. Não conter termos que deem a conotação de valor, né? Bem, mal. A gente tem que ser uma coisa certa, tá certo? Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Então, existe algumas abreviaturas que a gente pode utilizar, né? Durante a anotação de enfermagem. Algumas abreviaturas, como a abreviação de sinais vitais, que é SSVV, né? Membros superiores, que é MMSS. Então, são abreviações que são registradas e que a gente pode utilizar, tá certo? Devem ser referentes aos dados simples, que não requeram maior aprofundamento científico. Não é correto, por exemplo, o técnico auxiliar de enfermagem anotar dados referentes ao exame físico do paciente, como abdômen distendido, timpânico, pupilas isocóricas, visto que para a obtenção desses dados é necessário ter realizado o exame físico prévio, que constitui a ação privativa do enfermeiro. Então você não precisa enfeitar a sua anotação de enfermagem, colocar alguma coisa só porque você acha bonito. O interessante é que você faça a anotação de acordo com o que aconteceu, né, com o que você viu e da forma que você acha correto, que você precisa, que o nosso paciente vai precisar. Não precisa você enfeitar, querer fazer uma evolução médica, até porque a gente não é médico, né? A gente faz o registro de enfermagem, tá certo? Então, o que é que a gente precisa registrar? Estado geral do paciente, dispositivos, né? Quais são os dispositivos? O paciente está com tubo, o paciente está com acesso central, está com sonda vesical. Medicações de uso, se é droga vasoativa, se é droga sedativa, se é antibiótico. Procedimentos realizados, né? Eliminações fisiológicas, ou seja, a gente precisa anotar o aspecto da urina. O paciente não está urinando, eu preciso anotar. Paciente está com diarreia, eu preciso anotar, tá certo? Dieta, se ele está aceitando a dieta, se ele regurgitou, se ele vomitou, se ele engasgou. Então, tudo isso a gente precisa anotar para que tenha a segurança do nosso paciente, tá bom? Então, eu botei aqui um exemplo de uma anotação de enfermagem para que vocês possam aprender. E quando eu chegar no hospital, eu vou pedir para olhar as anotações de vocês, para ver se vocês aprenderam, viu? Que eu sou muito mal. Ah, Maria. Demais. Então, vamos lá. Olha só um exemplo de anotação de enfermagem. Paciente, esse PACT é paciente, viu? É uma abreviatura. Paciente com EGR, que significa Estado Geral Regular. Tá certo? Isso é uma abreviação que é da literatura. É uma abreviação correta de você fazer. Então, ó. Paciente em estado geral regular, consciente, orientado, eupneico. O que é eupneico? Alguém sabe o que é eupneico?
Eupneico. Respiração rápida, não é? Não, respiração normal. Foi quase. Não é? Eupneico. Normosfígmico. O que é isso? Vocês sabem? Normosfígmico. É com o pulso normal, a frequência normal. Normotenso. Normosfígmico. Não é muito utilizado, mas a gente ainda utiliza. Normotenso, que é com a pressão normal. Eutérmico. Refere dor abdominal em região epigástrica, que é a região aqui do estômago. E evacuação ausente há mais ou menos 24 horas. Venóclise periférica, ou seja, um acesso periférico, em MSD, que é membro superior direito, para hidratação, e ATB, que é antibiótico. NBZ, que é nebulização, de 6 em 6 horas. Realizado banho no leito, mais massagem de conforto, mais curativo de úlcera de decúbito em região trocantérica, que é essa região dos lados, na bacia aqui, com secreção purulenta. Segue sob vigilância. Então essa é uma anotação perfeita, né? O técnico de enfermagem foi lá, assinou e carimbou. Ele descreveu que qual era o estado geral do paciente, né? Ele não tinha nenhuma alteração de sinais vitais, né? Descreveu que está referindo dor abdominal, não tem evacuação, está sem evacuar há 24 horas, está usando antibiótico, está fazendo nebulização e tem uma úlcera por pressão, né? Então ele registrou aí tudo, não ficou devendo nada. Esse registro aí é um registro legal para o técnico de enfermagem, tá certo? Acho tanto palavrão, pai, tanta coisa simples. É porque às vezes a gente... Pois é, às vezes tem uns termos que é interessante a gente utilizar, né? Não é... Uma certa vez, em um lugar que eu trabalhei, eu vi uma anotação de enfermagem que a paciente colocou, com todo respeito, mas a menina colocou, a colega colocou: o paciente não mijou durante as 24 horas. Me diga aí que coisa feia. Né? Não, pela caridade. Porque é difícil botar isso tudo na cabeça sobre as questões dos termos, né? Isso. Mas aí com o tempo você vai acostumando, né? E é preciso você estudar para saber falar esses termos. Tem termo que até eu não sei, né? Porque é muito termo. Então muitas vezes a gente esquece, a gente vê, mas esquece. Mas é interessante que a gente estude para saber falar de um jeito técnico, né? Para que a gente possa anotar de um jeito assim que não venha nos causar vergonha, como anotar que o paciente mijou, né? Não existe isso. E até mesmo a comunicação, né? Entre os enfermeiros e a comunicação entre a equipe, isso mesmo, Joelma. A gente precisa ter uma boa comunicação com a nossa equipe, né? E você tem que registrar tudo para que os outros profissionais tenham a ciência do que existe, do que está acontecendo, e para que você, quanto profissional, tenha segurança no que você está fazendo, né? Eu estou dizendo que o meu paciente não está evacuando, que o meu paciente, se o enfermeiro não tomou providências, aí já não é meu problema. Eu registrei, eu anotei, está tudo registrado, né? Tudo que eu faço está registrado. Então, para você, é uma segurança legal, né? Se o paciente tiver algum prejuízo por conta disso, você não vem ter culpa, porque você registrou, você anotou, né? Por isso que você precisa ter esse cuidado no registro de enfermagem, tá bom? Ok. Joelma tá de parabéns, tá bem participativa, né, Joelma? É que eu fico com vergonha às vezes de falar. Não, mas não é pra ter vergonha, não. É pra dizer, pra falar. Todo mundo pra falar. Inclusive, professor, tô pegando seus assuntos, comecei de agora, e fazendo exatamente isso, pegando essas iniciais, né? Eu esqueci a palavra certa. Abreviaturas. Eu boto na cabeça. Pronto, é bom. É bom você fazer isso. Depois vocês podem pesquisar no Google termos técnicos que aparecem lá e você vai anotando. O que é cefaleia, dor de cabeça, né? Porque aí você começa a saber, até mesmo porque quando vier na evolução médica,
Aí você já vai saber o que significa, entendeu? Até mesmo nas aulas, porque às vezes eu procuro uma palavra, já estudou, não sabe o significado dos termos. Aí eu estou fazendo isso. É bom, é interessante fazer isso. Então vamos iniciar. EGR é o quê? EGR é Estado Geral Regular. Se o paciente for grave, é EGG, Estado Geral Grave. Então agora nós vamos iniciar algumas emergências que a gente vai ter dentro da nossa UTI, tá certo? E vamos iniciar aqui pelos tipos de choque. Mas o choque que eu vou falar não é o choque elétrico, tá certo? São choques... Patrícia perguntou se a aula passada foi gravada. Não foi gravada, porque teve aquele problema que a gente iniciou aqui pelo Meet. E o Meet não grava, tá certo? Mas essa de hoje está sendo. Então, o que significa choques? O que são choques, né? Choques não são choques elétricos, né? São choques fisiológicos do nosso paciente, né? O nosso paciente, ele vai ter, aí a gente pode encontrar vários tipos de choques. E a gente vai observar e vai estudar a partir de agora, tá certo? Eu tinha colocado até uma definição do que seriam choques, mas eu acho que ela se perdeu. Enfim. Vamos lá. Então, um tipo de emergência que a gente vai ter dentro da nossa UTI, né? Não só na UTI, como na urgência e emergência, é o choque hipovolêmico, né? O que é o choque hipovolêmico? Volêmico vem de volemia, que vem de volume, né? Então, o choque hipovolêmico é aquele choque em que o paciente tem pouco volume no seu corpo. Tá certo? Hipo vem de pouco. Hiper vem de muito, né? Então, a gente tem o choque hipovolêmico. O que seria isso? É o tipo mais frequente de choque e é causado por débito cardíaco inadequado devido à redução do volume sanguíneo. Dividido em hemorrágico, pode ser relacionado ao trauma, em que há hipovolemia devido à perda de sangue e destruição tecidual. Então, o que seria esse choque hipovolêmico? A gente fala tantos termos, né? E é uma coisa tão simples. O choque hipovolêmico é quando é diminuído a quantidade de volume no corpo do ser humano, né? Por exemplo, através de uma hemorragia. O paciente vai fazer cirurgia, está na UTI, vai fazer uma cirurgia. Porém, quando ele volta da cirurgia para o seu leito de UTI, ele volta com hemorragia, né? Então, o que é uma hemorragia? Alguém lembra o que é uma hemorragia? Muito perda de sangue, Perda de sangue, isso. Um lado se rompe, algo assim. Isso, hemorragia é a perda do sangue. Então, o paciente está lá, vem do bloco cirúrgico para o seu leito de UTI, apresentando uma hemorragia, né? Uma perda exacerbada do sangue, muito sangue. O paciente está perdendo muito sangue. Então, se a gente não repor volume desse paciente, se o médico não repor volume desse paciente, esse paciente vai entrar em choque hipovolêmico, né? Ele vai ficar com pouco volume através dessa hemorragia. Ele perdeu muito sangue e o sangue todo vai embora e a quantidade de sangue vai diminuindo no seu corpo. Se essa quantidade não for restituída, não for reposta, esse paciente vai acontecer do coração ficar sem sangue e o coração parar de bater e o paciente morrer, tá certo? Então, o choque hipovolêmico, ele é a falta de sangue, a diminuição do volume do seu corpo. Isso pode acontecer em hemorragias, tá certo? Isso pode acontecer em uma desidratação muito severa, né? O paciente ele está muito desidratado. Ele pode entrar em choque hipovolêmico através de falta de volume no seu corpo, né? Como é que a gente vai identificar o choque hipovolêmico? Quais são os sinais e sintomas do choque hipovolêmico? O paciente vai começar a descompensar,
né? Ele vai começar a ficar pálido, muito pálido, sudoreico, fraco, né? Vai ter tontura, né? Oi? Vai ter tonturas? Tontura, justamente. Geralmente, se for um paciente que esteja tendo hemorragia, a gente vai observar que esse paciente está tendo uma hemorragia, seja ela uma hemorragia externa ou hemorragia interna, e esse paciente vai acabar parando, né? Tendo uma parada. A pressão, ela vai diminuir, a frequência cardíaca, ela vai aumentar, porque o coração ele vai tentar repor aquele volume que está sendo perdido. Então ele vai começar a trabalhar mais, mas não tem sangue para ser reposto. E a frequência cardíaca vai aumentando, vai causando uma hipotensão, né? O paciente vai diminuindo a pressão arterial por conta da falta de volume de sangue, né? E acaba que o paciente vai parar e vai morrer. Tá certo? Então, diga, pode falar. A gente percebe hemorragia quando o sangue sai para fora, quando é para dentro. É uma hemorragia também. É uma hemorragia interna que a gente chama, né? E esse sangue, ele vai estar em um tecido fora do convencional dele. Tá certo? Mas é uma hemorragia também, é uma perda de sangue. Porém, não é para fora, é para dentro do seu corpo. Mas é para um tecido extra. Como tu identifica a hemorragia interna? Se for tipo abdominal, a gente vai ver que o abdômen vai crescer, né? Vai ficar hematoma. O paciente vai ter todos os sinais e sintomas de uma hemorragia comum, né? A sonolência, a hipotensão, a taquicardia, a sudorese, a palidez, né? Então isso a gente vai observando. E se, por exemplo, o paciente tem geralmente as hemorragias internas, elas são aqui na região do abdômen, na caixa torácica. A gente vai observar o volume disso, a hipotensão, e a gente vai observar que esse paciente tem uma hemorragia interna. Precisa ser drenado para retirar esse sangue que está aí no tecido extra, né? Se tem um rompimento de aorta, né? Um aneurisma de aorta que rompeu, a hemorragia ela é muito intensa, vai causar uma hemorragia interna, mas o paciente precisa passar por uns procedimentos cirúrgicos para refazer ali a artéria aorta, né? Então, a hemorragia interna ela também é perigosa igual a hemorragia externa. Todo choque é por hemorragia ou existem outras coisas que podem dar choque? Taizinha perguntou. Não, existem outras coisas que podem levar o paciente a ter um choque, né? Como eu falei, o paciente que tem uma desidratação muito severa, ele pode vir a ter um choque hipovolêmico também, tá certo? Se for uma desidratação muito severa, o paciente está muito desidratado, geralmente acontece com aqueles idosos que sofrem maus tratos, que ficam trancados dentro de casa, que ninguém dá comida, ninguém dá água. Ele acaba tendo um choque hipovolêmico através de desidratação muito severa, tá certo? Mas a forma mais comum de ter o choque hipovolêmico é através de hemorragias. Na UTI a gente vai observar muito paciente vai ter. Porque pacientes, por exemplo, se você for trabalhar no UTI de trauma, você vai ver pacientes chegando com muitas lesões expostas, muitas hemorragias através dessas lesões. E esses pacientes vão acabar tendo choques hipovolêmicos, né? Porém, se ele chega na UTI, vão ser tomadas algumas medidas para ele não chegar até o estado do choque, né? Vai ser reposto sangue, vai ser reposto líquido através de hidratação, através de bolsas de sangue, e esse paciente vai se recuperando, tá certo? No APH, no atendimento pré-hospitalar, quando você vai atender no SAMU, por exemplo, um paciente que está com hemorragia muito grave, o médico vai pedir para você repor logo o volume desse paciente através do soro, né? Então ele pede logo para você colocar acesso calibroso, um acesso mais grosso, para correr muito soro, para que possa voltar a ter o volume desse corpo, tá certo? Então o próximo choque que a gente vai ver é o choque cardiogênico. O que seria esse choque cardiogênico? É a hipoperfusão tecidual sistêmica
na presença de adequado volume intravascular que ocorre em função da incapacidade do músculo cardíaco em fornecer débito adequado às necessidades do organismo. A etiologia mais comum é o infarto agudo do miocárdio, levando à falência ventricular esquerda. Então, o choque cardiogênico, ele é uma hipoperfusão tecidual. O que é hipoperfusão? É quando o sangue ele não consegue perfundir na parede do tecido, no tecido, né? E vai ocasionando uma perda da funcionalidade do coração, né? A gente assistiu isso, a gente viu isso em cardiologia, tá certo? Quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, né? Alguma parte ali do coração ela vai deixar de receber sangue e, consequentemente, vai deixar de receber oxigênio e o coração ele vai perdendo a sua funcionalidade, né? O coração ele vai perdendo, de alguma forma, a forma de bombear sangue, né? E vai acabar tendo um choque cardiogênico, né? O coração ele vai parar de vez através dessa má perfusão que está acontecendo, tá certo? Outro choque que a gente vai ter dentro da UTI, que é o mais comum, esse é o mais comum de todos, é o choque séptico, que Thaís falou aqui no Instagram, que existe o choque séptico. Isso. O choque séptico, ele é o mais comum. Isso, Thaís. As contrações, elas vão enfraquecendo até o coração parar de bater. Tá certo? O choque séptico, ele é um pouco diferente, né? Porque ele vai ter aí uma causa que já vem acontecendo, né? O choque séptico, ele é através de uma doença que a gente conhece, né? Que é a sepse, que a gente fala, que a gente tem falado aí em outras disciplinas, tá certo? O que é um choque séptico? É uma infecção generalizada que causa falência dos órgãos e pressão arterial rigorosamente baixa, né? Então, para o paciente chegar até um choque séptico, ele vai ter antes uma sepse. O que é a sepse? A sepse ela é uma infecção generalizada, né? Por exemplo, você tem... Muita gente já ouviu falar em infecção generalizada, não já? Você tem aí um paciente, um colega, um amigo que foi para o hospital com uma infecção urinária. Não tratou essa infecção urinária. Essa infecção ela passou para o rim. Depois do rim ela foi se alastrando por todo o corpo. E o paciente vai ter uma infecção generalizada, né? Que é o que a gente chama de sepse. Certo? Essa sepse ela vai causar a falência de órgãos e vai deixar a nossa pressão arterial muito baixa. Rigorosamente baixa. O choque séptico é uma condição com risco à vida, causado por uma infecção grave, localizada ou em todo o sistema, que requer atenção médica imediata, tá certo? Então, o paciente ele só vai ter choque séptico no hospital, na UTI? Não. Existem pacientes que quando o serviço de urgência, o SAMU, chega na casa, o paciente já está em choque séptico. Tá certo? Professor. Pode falar. E quando tem essa sepse, que é uma infecção generalizada, como que faz para começar a tratar? A gente vai saber de onde veio? Tem algum protocolo a seguir nesse caso? Não? Tem sim. Quando o paciente ele chega em um hospital que é desconfiado de sepse, existe um protocolo que é adotado por vários hospitais, mas tem hospitais que ainda não adotaram, que é o protocolo de sepse, né? Para identificar se realmente é uma sepse. Né? Isso vai de acordo com os sinais vitais do paciente. Sinais e sintomas do paciente vão indicar que é uma sepse. Vai iniciar uma dose de antibiótico. Infecção ela é tratada com antibiótico, né? Só que se a infecção ela for uma infecção generalizada, uma infecção muito grave, vai precisar de uma combinação de antibióticos para poder combater essa infecção. Então, quando o paciente chega no hospital com os sinais e sintomas de sepse, que geralmente são febre,
taquicardia, que é o coração acelerado, hipotensão, que é a pressão baixa, sonolência, desorientação. Esses são basicamente os 5 sintomas da sepse. Quando o paciente chega no hospital, vai se identificar, tentar se identificar de onde vem essa infecção. Porque se o paciente está com pressão baixa, frequência cardíaca alta, sonolento, desorientado e com febre, geralmente é uma sepse. Né? Geralmente ele vai estar ali com um processo de infecção grave. Então precisa se saber de onde vem essa infecção. Quando descobre a infecção, a gente inicia o tratamento de acordo com a infecção. Né? A gente sabe que os antibióticos, eles podem ser tratados de acordo com o tipo de problema. Eles podem ser usados de acordo com o tipo de problema. A gente tem um antibiótico que trata problema respiratório. A gente tem antibiótico que trata problema urinário. Né? Antibiótico que trata lesões. Então precisa se descobrir onde é o foco dessa sepse para poder tratar. Se a sepse já se alastrou por todo o corpo, o paciente já está com uma infecção generalizada, vai ser mais difícil de tratar, mas pode sim ser tratado. Tá certo? Através de combinação de antibióticos, de tratamentos, né? E geralmente o paciente, quando ele chega a ter sepse, ele vai direto para a UTI. Tá certo? Porque muitas vezes rebaixa o nível de consciência, é necessário intubação desse paciente, é necessário uma suplementação de oxigênio nesse paciente e cuidados intensivos. Tá bom? Então, de que pode vir essa sepse? De uma simples infecção urinária. Muitos idosos que utilizam fralda... Thaís perguntou, professor, o corona pode chegar a dar um choque séptico? Geralmente o coronavírus, se ele vier dar um choque séptico, é de acordo com infecções oportunistas que o paciente pega na UTI, né? Por exemplo, o paciente vai com um quadro de coronavírus, ele chega na UTI, ele vai ser entubado, se for um estado grave, né? Ele vai ser entubado, vai ficar lá. E nesse momento que ele vai estar entubado, cheio de dispositivo, ele pode sim pegar uma infecção e ter um choque, tá certo? Através de outras infecções que ele vai pegar dentro do leito de UTI. Geralmente infecções associadas à ventilação mecânica, né? Pacientes que usam muito tempo ventilação mecânica, eles podem estar susceptíveis a adquirir infecções do trato respiratório, pneumonias, né? Então, as infecções, as oportunistas, que a gente chama, elas podem trazer mais a sepse do que o próprio coronavírus. Tá certo? Porque a infecção, ela vai estar associada ao que você está utilizando. Por exemplo, um idoso acamado que utiliza fralda em casa, ele vive em casa com a família, utiliza fralda, ele faz xixi na fralda, ele tem uma alimentação prejudicada, não bebe muita água, né? Às vezes a família não tem um certo cuidado de estar trocando a fralda a cada urinada, né? Às vezes não tem nem condições financeiras. Então o paciente, ele vai estar lá acumulando urina na fralda, ele vai ter ali uma chance de ter uma infecção urinária. Se essa infecção urinária não for tratada, às vezes idosos, eles não têm febre com uma infecção simples, né? Se essa infecção urinária ela não for tratada, o paciente vai acabar precisando ir para o hospital e vai acabar tendo um choque séptico, adquirindo uma sepse, através de uma simples infecção urinária. Pode falar, Nayara. Você quer falar, Nayara? Não, né? Então, não só a infecção urinária, como a infecção do trato respiratório, pneumonias podem causar sepse. Erisipela, eu já vi pacientes idosos tendo... Oi. Eu já vi pacientes idosos tendo sepse através de erisipela, né? Que é uma infecçãozinha que dá ali nas pernas, né? Vocês já viram que a gente chama, acho que chama de mazela, sei lá, o pessoal antigo chama. Tem um nome que o pessoal chama. Umas feridinhas que criam na perna do idoso, através de pancada, de batida, infecciona, cria feridas e cria o que a gente chama de erisipela. Fica com aquela vermelhidão, inchado. Geralmente a maioria dos idosos tem, muitos idosos têm.
E se aquilo não for tratado com o antibiótico correto, se não for feito a curativa, a sepsia, ele pode entrar na corrente sanguínea e o paciente vir a ter uma sepse também. Tem uma pergunta aqui. Sepsis pode paralisar os membros? Dependendo do tipo, pode sim. Dependendo do tipo, pode. A sepsis, ela é uma infecção, gente. Ela é uma infecção muito grave, que pode levar ao choque séptico, que é o momento em que o paciente entra em choque realmente. A pressão cai, a frequência cardíaca aumenta, o paciente descompensa, né? E o paciente de choque séptico, ele é um paciente grave, que vai acabar indo para um leito de UTI. No caso, qualquer infecção que se agrava pode acontecer, né? Pode sim, Thaís. Qualquer infecção que se agrave pode acontecer. E isso não é só idoso. Jovens também podem vir a ter sepse também. Tá certo? Geralmente, a causa mais comum é pneumonia, infecção urinária, tá certo? E outros tipos de infecções oportunistas que o paciente tem. Mas a pneumonia, a infecção urinária, ela é muito comum. Tá certo? O paciente no leito de UTI, cheio de dispositivos, todo invadido, com um tubo orotraqueal, uma sonda nasointeral, uma sonda vesical de demora, um acesso venoso central. São várias portas de infecção para esse paciente, né? Então, se a gente não presta um cuidado bom para esse paciente pode vir a pegar uma sepse dentro do hospital, né? Associada a cuidados hospitalares. A gente tem infecções associadas à assistência hospitalar também, né? Se a gente não tem uma boa assistência, se a gente realiza infecção cruzada, né? Se a gente vai de um paciente para outro, leva bactéria de um paciente para outro, a gente acaba contaminando outros pacientes também, tá certo? Os sintomas incluem pressão arterial baixa, braços e pernas pálidas e gelados, calafrios, dificuldade respiratória, diminuição da produção de urina, confusão mental, desorientação, como eu falei, também podem se desenvolver rapidamente. Então, o idoso ele chega no pronto-socorro apresentando febre, apresentando desorientação, a pressão arterial muito baixa, a frequência cardíaca alta, ele pode estar com um quadro de sepse, né? A gente vai tratar, vai procurar saber, vai fazer exames laboratoriais para saber se esse paciente está com infecção, com uma sepse. E se esse paciente estiver em um quadro de desorientação muito grave, ele vai acabar tendo que ir para o leito de UTI. Mas chegando lá na UTI, ele vai ter um suporte maior, um cuidado intensivo maior, com uma equipe multiprofissional, que vai estar monitorizando os sinais vitais, vai estar realizando os antibióticos, e esse paciente vai acabar evoluindo e melhorando, né? A gente tem pacientes que conseguem sair de quadros de sepsis e tem pacientes que infelizmente não conseguem sair, né? Se o paciente for muito sensível, idoso, essas coisas, a gente vai aí ter dificuldade de melhorar o quadro desse paciente, tá certo? O tratamento de emergência pode incluir oxigênio suplementar, fluidos intravenosos, antibióticos e outros medicamentos, tá certo? Então tem aqui uma imagenzinha, ó, da sepse que eu coloquei, iniciou no pulmão, chegou na corrente sanguínea, ó, infectou outros órgãos e causou o que a gente chama de falência de órgãos. Né? Alguns órgãos paralisam através das infecções que o paciente vai ter. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então a gente tem outro tipo de choque, que é o choque anafilático. Né? O choque anafilático. Que seria o quê? Uma reação alérgica grave e possivelmente fatal. A reação pode ocorrer em segundos ou minutos depois da exposição a um alérgeno, né? Os sintomas incluem irritação na pele, náuseas, vômitos, dificuldade respiratória e choque hemorrágico, quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou fluido corporal. Se não houver um tratamento imediato, geralmente com epinefrina pode
causar inconsciência ou morte, tá certo? O Instagram ele vai parar um pouquinho, mas daqui a pouco volta, tá certo? Vamos só ver aqui o Instagram parando para reiniciar, porque ele